coisa juntas, né? Essa questão do Léo Pereira, é a questão do Rodrigo Caio, que várias vezes a gente já falou aqui, a gente estava falando também em bastidores, eu e o Sardinha, que é o diretor do programa. Rodrigo Caio agora está se recuperando, mas segue fora ainda do Flamengo. Quantas vezes a gente acabou já colocando imagens e falando desse assunto, né, Rafa? Que o Rodrigo Caio não estava à disposição, estava se recuperando. Ele é um jogador que historicamente conviveu com isso também na reta final, na passagem pelo São Paulo, né? De uma instabilidade que vinha muito do número pequeno de jogos, do número baixo de partidas em que ele estava disponível para atuar, né? Não conseguia regularidade com o número grande de lesões. E isso, bem ou mal, acontece no Flamengo. A questão é que as últimas temporadas, 2021 como reflexo de 2020 e 2020 da forma como foi, com tudo condensado, né? Uma porção de jogo amontoado um em cima do outro, isso potencializa, né? O risco de lesões, a questão das ausências. E para jogadores que já vinham convivendo com esse histórico, é muito difícil fugir, né, dessa situação. Só se o uso deles fosse muito parcimonioso, assim. Você vai ter que equilibrar demais o uso do atleta para que ele não corra esse risco de estourar antes do que é o recomendado, né? Só que a necessidade bate a porta, né? Ele é o principal zagueiro do elenco. Vai jogar o máximo possível. Só que aí passa do possível. E acaba se lesionando. Falando também de outro jogador que eu quero ouvir, o Casão. Que gol foi aquele que o Pedro marcou, hein? A gente até colocou na nossa frase ali que vai aparecer na tela de vocês. Pedro marca gol escorpião em treino, mas ele marcou aquele golaço que a gente viu também dentro de campo. E é impressionante a fase dele. Depois, inclusive, o Rafa preparou um campinho para a gente analisar a possibilidade de colocar o Pedro como titular. Eu quero ouvir o Casão primeiro sobre essa fase do Pedro. O Pedro é um espetacular atacante. Ele tem diversas alternativas para se fazer um gol, né? Essa situação faz a diferença para um atacante. Um atacante que, quando está sendo marcado pelo zagueiro, o zagueiro não tem a mínima ideia de que forma que ele vai fazer o gol. Ele tem esse tipo de jogada, tem aquele tapa de fora da área, que ele está de direita, está de esquerda. Ele é um jogador, um atacante que se posiciona muito bem. Por isso, esse posicionamento dá para ele diversas chances de alternativas diferentes, fazer um gol de pé, né? Isso assim, não são todos atacantes, não são muitos atacantes que têm essa qualidade de abrir o leque, né? Para fazer gols. Aquele atacante que você joga a bola para ele, você pode esperar qualquer coisa. Porque ele pensa no gol, primeiramente, uma coisa importante no atacante, pensar no gol. Então, ele tem a condição de ter as alternativas que ele consegue chutar a bola no gol, consegue gols. Eu sou um fã do Pedro, eu acho um atacante espetacular. Ele é espetacular mesmo, né? Conseguiu aquele golaço, a gente já até mostrou ali contra o União La Calera. E aquele gol no treino, você viu ali, Casão? O gol dele também no treino? Impressionante. Impressionante como ele pensa mesmo. Impressionante como ele sabe onde ele está e sabe onde está o goleiro também. Exatamente. Entendeu? É isso que um atacante tem que ter, um atacante bom, acima da média, cara que está de costa pro gol, ele tem noção do posicionamento dele e ele imagina o posicionamento do goleiro e